Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula de espanhol. Bom, na nossa aula de hoje nós temos aí o objetivo de estudar a forma nominal dos verbos. Professor, isso existe? É possível? Sim. Dentro de uma oração sintática, a gente sempre coloca aí a nossa função nominal desses verbos. É quando ele tem óbvio, a manifestação verbal, porém com a função sintática. Então, dentro da oração, ele tem um outro sentido. Seja um sentido de substantivo, seja um sentido de adjetivo ou um substantivo de advérbios. Lembrando que eles são nomes, ok? E a gente vê que esses verbos, nessas formas, ele tem uma outra roupagem. Então, vejamos aí o gerúndio. Iniciamos por ele. Es la forma invariable no presencial del verbo. Suele denotar a acción o estado durativo. Primeira coisa, o gerúndio ele vem trazendo a sua forma invariável, ok? Então, quando ele está dentro da frase, ele não apresenta gênero e nem apresenta a questão de número, ok? E outra coisa, ele fala das ações ou estados que que tem um tempo mais prolongado, digamos assim. Além disso, además de ideia de acción continua, el gerundio, que é utilizado sobretudo para expressar uma acción que se desarrolla em um período, pode ser o ofício de advérbio. Ou seja, o gerúndio também ele pode ter a noção do desenvolvimento de algo, do período, certo? Desenvolvimento da ação, ou também ele pode ter a noção da circunstância da ação. Vejamos o exemplo. Hay que escrever seguindo as regras gramaticales. Então, o modo que você tem que escrever é seguindo as regras gramatical. Então, a gente vê aí que ele exerce a função de um advérbio de modo, ok? Dessa circunstância de modo, da forma de escrever. Agora, nós temos aí a regra geral desse gerúndio. Para formá-lo, a gente diz o seguinte, acrescentuando para as terminações AR e yendo para as terminações ER e R, ok? Vamos ver os exemplos. Hablar, hablando. Comer, comiendo. Partir, partiendo, ok? Alguns verbos ele vai apresentar uma forma específica, pois eles são irregulares e a gente tem que modificar todo o seu radical. Então vejamos, o verbo ir, que ficaria yendo, ok? O verbo destruir, que ficaria destruyendo, e o verbo ler ficaria leyendo, ok? Então nós temos aí outras formas de radicais. Além do gerúndio ter a função do advérbio, nós também temos o infinitivo que traz a função de um substantivo dentro da nossa oração, ok? Então, como é que a gente forma ele? Vejam só o exemplo. Me agrada el cantar, el canto, no caso. Se a gente for comparar o el cantar, que era um verbo, acompanhado do artigo definido masculino, então ele tem agora a função de um substantivo masculino e que significa el canto, ok? Então, me agrada el cantar de Pablo Milanés. Então, ele se agrada do canto que Pablo Milanés tem, ok? Bom, vemos que o gerúndio fala dos advérbios, infinitivo, substantivo, e os particípios ele tem a função de adjetivo dentro da oração, ok? Utiliza para retratar o passado com terminações de ado para R e ido para ER e R, ok? Vejamos exemplo. Hablar, hablado, beber, bebido, bebir, bebido. Então, a não ser também a função de alguns outros verbos irregulares, por exemplo, o verbo hacer, que a gente tem ele como hecho, ok? Hecho. Bom, um exemplo do particípio ficaria o seguinte: me ha ido temprano hoy, por la mañana. Então, hoje pela manhã eu fui cedo. Aí a gente vê que é uma função verbal. Tirando isso, poderia dizer assim: Ai caminado solo hoy. Então, você caminhou, caminhou sozinho hoje. Querendo ou não, vai trazer uma circunstância
da forma que a pessoa veio, a forma sozinha, aquela forma, digamos, distante, ok? Por isso que o particípio também ele pode ter uma função e sempre acompanhado de verbos de um adjetivo, ok? Pois bem, pessoal, por hoje é só. Espero vocês na próxima aula. Hasta luego!